Graça e paz, Igreja do Senhor. Mais uma vez estamos reunidos aqui com fé, com esperança, mesmo sabendo que nós não podemos estarmos juntos como Igreja do Senhor, no sentido de congregarmos juntos. Nós estamos juntos, apesar da distância, apesar dos momentos difíceis que realmente, efetivamente começaram em nossa cidade, com algum caso já confirmado, mas nós vamos estar orando pelas pessoas que já foram infectadas, que poderão ser infectados, para que não haja morte em nosso município, para que as pessoas possam enfrentar esse momento com muita fé. E nós também, não desanimando, não colocando o problema maior que a solução. E eu quero convidar você e a mim a nós orarmos. Nesse domingo, dia do Senhor, em que sofremos com as pessoas, sofremos com medo. Então vamos orar. Pai amado, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está me ouvindo. Que o Senhor estenda o teu favor a toda a nossa população, aos profissionais da saúde, as pessoas que estão com medo, talvez todos nós. Oramos pela realidade econômica e política do nosso país, que o tenha misericórdia de todos nós. A Ti clamamos, porque sabemos que a única solução é o Senhor. Instrua a classe científica, Senhor, dê-lhe sabedoria para providenciar o antídoto para esse vírus tão horrendo. Mas até lá, aumente a nossa fé para não duvidarmos do Senhor, quer sejamos momentos bons ou quer estejamos passando por momentos difíceis ou ruins. Abençoe a lição de hoje, para que nós venhamos a entender no final dela que temos a missão primordial de levar o Evangelho a todas as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Continuamos com as práticas bíblicas e a nossa lição hoje é a 10ª lição, a Igreja e sua responsabilidade missionária. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje é de 1 de Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 10, e eu vou ler e vocês acompanharão em suas Bíblias. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor Jesus é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivam, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes trevas éreis, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes a misericórdia. Que essa palavra de Deus aplique em vossos corações. Amém. Então,
Quais são as lições que podemos destacar do texto de hoje? A igreja e sua responsabilidade missionária. Quem é a igreja? Qual é a concepção bíblica de igreja? A igreja é gente. A igreja não é o clero, por mais que este seja importante. Aqueles que dirigem a comunidade de fé, chamado presbítero, bispo, ancião, pastor. Nós não usamos essa terminologia. Nós chamamos de oficiais da igreja. E reconhecemos biblicamente 2 oficiais. O pastor, que ao mesmo tempo ele é bispo, ele é presbítero, ele é ancião, de acordo com a situação do lugar em que ele está inserido. E o diácono, como vimos na narrativa de Atos 6, nós temos a escolha do diácono com uma finalidade. Temos os oficiais extra-bíblicos, eles não estão na Bíblia, mas devido à lei, devido às realidades culturais e sociais, foram criados para facilitar ou legalizar a instituição. Por exemplo, diretoria estatutária não tem na Bíblia. Mas, aqui no Brasil, na nossa realidade, precisamos, para poder ter a legalidade, constituir uma associação religiosa. E essa tem uma diretoria, essa de ministra. Tem também os professores de escola bíblica dominical de tamanha importância. Os outros ministros que cuidam de áreas específicas da igreja, de homens, mulheres, casais, crianças, pessoas que ajudam, irmãos que ajudam no ministério. Estes são chamados conselho da igreja. Mas são uma parcela importante do povo, escolhidos pela igreja, democraticamente, para administrar a igreja e prestar conta na Assembleia, que é o nosso caso. Outras igrejas são diferentes, sem problema. Deus abençoe cada forma administrativa. O que não podemos deixar de ter são os princípios reguladores, princípios basilares, princípios inexoráveis, axiomas, verdades que nós não podemos alterá-las, como, por exemplo, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, bíblica, a única regra de fé e prática, sacerdócio real de cada crente. Mas a missão como igreja não são para esses. Esses têm a sua missão, claro, como membros da igreja do Senhor. Porque antes de ser pastor, ser diácono, ter qualquer função ou ofício na igreja, precisa ser crente, precisa ser membro da igreja. Essa é a condição básica. Quando eu falo de básico, eu estou falando de radical. Estou falando daquilo que é fundamentalmente importante e que não se negocia. Deus me salvou. Isso é que é o mais importante na minha vida. Fui salvo pela graça de Deus. Fui salvo com a finalidade. Depois que Deus me salvou, Deus me chamou para o episcopado, para o ministério. Chamou a mim e falou para a igreja. E a igreja reconheceu isso. E graças a Deus, já são 25 anos, desde quando a igreja me enviou para o seminário. E eu fui, pela graça de Deus, e a misericórdia, a bondade da primeira igreja batista, Tocantinópolis, em fevereiro de 95, quando saí dali da igreja. E Deus tem me sustentado até hoje, 2020, certamente irá me sustentar firme em sua palavra até quando a trombeta tocar para mim. Mas isso é uma outra coisa. Maravilha. A Bíblia diz que aquele que almeja episcopado, excelente obra deseja. Nós estamos falando de responsabilidade missionária, que não é para o episcopado, não é para o pastor somente por ser pastor. É para ele como membro da igreja. Claro que ele tem outras funções, tem outras responsabilidades, aquele que cuida do rebanho do Senhor, a ele foi delegada a responsabilidade, ele terá que prestar conta do rebanho do Senhor. Mas a responsabilidade que vamos estudar hoje, baseado em 1 de Pedro, capítulo 2,
é aquela em que fomos convocados para sermos instrumentos da graça às pessoas. Segundo Missões na Bíblia, Princípios Gerais, do autor Timothy Keller, ele diz que o Antigo Testamento é, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a história do povo de Israel. A pergunta que fazemos é, será que não havia uma preocupação a mais da parte de Deus com as demais nações, ou era só o povo de Israel? Vamos analisar o que o texto bíblico fala sobre tudo isso. Por exemplo, nós vamos pensar um pouco na história de Israel. Na história, desde o início, lá com o patriarcado, no capítulo 12 de Gênesis. Ali, quando Deus faz promessas de bênçãos e repete depois aos descendentes de Abraão. A quem o texto sagrado se refere quando fala da descendência de Abraão? Vamos pensar um pouco sobre isso durante o nosso estudo dessa manhã. A primeira aplicação que eu quero fazer para você e para mim é: você e eu fazemos parte do objetivo divino de ganhar o mundo? Você tem participado efetivamente da evangelização? Você tem feito isso? Eu tenho feito isso. Não estou falando de instituição. É porque a igreja tem que fazer isso, porque a igreja tem que fazer aquilo. Não estou falando disso. Certamente, se formos fazer uma pesquisa com todo membro de igreja, cada um vai dizer uma coisa. Do que tem que fazer, igual o time de futebol. Os técnicos de fora, se tivermos um estádio com 50 mil participantes, são 50 mil técnicos de futebol. Mas vai lá jogar. Deus nos chamou, parafraseando, não para sermos o técnico, mas para jogar. Ou seja, para participar efetivamente do processo. Primeira realidade do que nós podemos extrair daqui é a formação missionária da igreja. Igreja somos nós. Lembremos que lá desde o início tenho falado que lá em Atenas, quando havia a convocação dos cidadãos, as pessoas estavam em casa e passavam, não tinha carro de som, mas passavam trombeta tocando, fazendo barulho na cidade, nas ruas. E os cidadãos iam para fora das suas casas, para fora, para o local que reunia para decidir. Então, essa é a ideia, chamados para fora, a igreja. Como é a nossa formação missionária? Em primeiro lugar, os descendentes diretos de Abraão, como já tivemos a oportunidade de ver, ouvir, o chamado e as bênçãos dele, consequentemente, se repete a Isaac, seu filho, a Jacó, seu neto, e a José, seu bisneto. Então, estende-se a toda a família de Abraão, as gerações de Abraão. Segundo lugar, a descendência de Abraão, herdeira do chamado, das promessas e bênçãos do patriarcado, é o próprio Jesus. Vamos ver em Mateus, vou voltar aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, verso 1, estou usando a Bíblia, a minha Bíblia aqui. Mateus 1, 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá e seus irmãos. Depois vai Babilônia e tudo. E passa as gerações todas. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. É claro que esse Jacó aqui não é o neto de Abraão, já é um descendente posterior de Abraão, da família. Então vamos lá. Só por meio de Jesus foram alcançados de maneira definitiva os que estavam fora da nação de Israel. Cumpriu-se aquela chamada para Abraão em Gênesis capítulo 12, a promessa para Abraão que neles seriam benditas, ou seja, seriam abençoadas, no sentido real da palavra ser abençoado, é ter a bênção de Deus, a graça de Deus, não é ter as coisas que Deus dá, que a nossa concepção de ser abençoado é ter as coisas que Deus dá.
ter saúde, ter dinheiro, ter uma família estruturada, não ter problemas financeiros principalmente. Mas não é isso não. Quais são as bênçãos? Ser abençoado é ter Jesus no coração, ter Jesus na mente, ter Jesus na vida, seu nome ser escrito no livro da vida. Então, em Jesus isso se cumpre. Os que estavam fora da nação de Israel, inseridos foram nós, definitivamente na realidade da bênção divina. Em terceiro lugar, a descendência de Abraão são os cristãos, a igreja do Senhor, os verdadeiros herdeiros de Deus. Eu quero ler um texto de Gálatas, capítulo 3, dos versos 27 a 29. Vamos abrir aqui em Gálatas, né? Depois de 2 Coríntios, em Gálatas capítulo 3, dos versos 27 a 29, que diz assim: porque todos quantos forem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E o 29. E se sois um em Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo está mostrando àqueles irmãos ali na Galácia, lá mais distante, né? Na região da Galácia, por exemplo, que eles também, gentios, eram herdeiros da promessa em Cristo. Então, podemos dizer, então, que Deus já pensava em missões quando não havia missionários. Desde o Antigo Testamento, Deus havia preparado um povo, e cá para nós, um povo pequenininho, entre aquelas nações existentes, que começou a construir ali. Né? Um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar sua majestade e tornar suas bênçãos conhecidas e estabelecidas por toda a terra. E a maneira pela qual o Senhor deliberou fazer isso foi através do trabalho missionário da igreja, narrado aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. O povo de Israel, privilegiado por causa do seu chamado especial, eles não conseguiram, eles não cumpriram o mandado do Senhor de ser bênção em todas as famílias da terra. Mas em Cristo, a igreja se torna responsável por essa missão. Qual igreja, pastor? Você, meu irmão. Eu, nós, igreja. Não está falando de denominação. A nossa concepção, muitas vezes, é que a igreja ou é o templo ou é a denominação. Já tivemos embates terríveis, um dizendo que não tinha o Espírito Santo, nós não tínhamos o Espírito Santo e não éramos crentes. E nós dizíamos que outros não eram. Irmãos, as denominações são importantes. É um instrumento de Deus para apresentar multiformemente a multiforme graça de Deus. Mas a denominação religiosa, ou evangélica, ou seja, o cristã, ela não é um fim em si mesma. Ela é apenas uma agência que pode errar, pode falir. E se errar, Deus leva a responsabilidade para outro. Israel errou, falhou. E Deus levantou um outro povo. A igreja cristã, lá pelo 3º século, começou já a apontar que já tinha muita heresia dentro, muita corrupção, muita coisa errada. Depois a igreja tornou-se universal, que lá tinha católica. E tornou-se romana, com a sede em Roma. Depois tem o primeiro cisma, formando a igreja do Oriente. Aí lá no século XVI, XVII,
teve o segundo cisma com a Reforma Protestante. E depois tem várias formas da igreja tentando sobreviver no meio a tantas coisas. A reforma é sempre reformada. O lema da reforma é: a obra não foi completa na reforma. Sempre a igreja precisa reformar-se. Ou seja, cada vez mais ela precisa parecer com Jesus. Se você e eu não parecermos sempre mais com Jesus, Deus pode levantar uma outra pessoa, levantar um outro grupo, levantar outra gente para continuar a sua obra, que será cumprida, porque a obra é dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, cumpra a sua parte como igreja missionária. Igreja missionária é quando todos aqueles que a compõem o são. Não é um programa, não é uma equipe, não é um grupo que faz visitas e estudos bíblicos. É muito mais que isso. Pode até ter, pode não ter. A missão, a concepção missionária, o entendimento missionário, o desejo de levar o evangelho para frente, precisa fluir, brotar no seu coração, no meu coração. Tem que ser algo natural. O que é que eu falo que é natural? É como eu beber um café, é como tomar um copo com água, é como eu me alimentar, é como eu trabalhar. Algo natural, é que me motiva. A responsabilidade missionária, quando ela chega em mim, o evangelho, quando chega em mim, ele me impulsiona a ir para fora. E muitas vezes nós perdemos um tempo precioso sem comunicar o evangelho. Então você é a igreja, você é responsável diante de Deus pela parte que lhe compete, pelo chamado que lhe compete e pelo envio que lhe foi feito por Jesus Cristo. Logo, voltando para cá, para a lição, em Cristo Jesus, a igreja se torna responsável pela missão. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção profunda, amados irmãos. Nós termos responsabilidades e algo para levar as pessoas. Segunda aplicação para a sua vida, para a minha vida, que eu quero fazer hoje. Deus tem preparado um povo com o objetivo de levar, o quê? Levar o seu domínio, proclamar a sua majestade, fazer as terras conhecidas, ou seja, as pessoas conhecidas do Evangelho. Você tem feito isso? Você tem esperado alguém fazer? Você tem terceirizado o Evangelho? Vamos pagar um obreiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tem terceirizado a sua responsabilidade. Claro que obreiros são importantes, é bíblico, mas a responsabilidade não pode ser terceirizada, tem que ser nossa. Segundo ponto. Primeiro, foi a formação missionária da igreja. Segundo, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Como bom judeu, Pedro, ao escrever a primeira epístola, lá no capítulo 2, está imerso no contexto do Antigo Testamento. Claro, não tinha os livros do Novo Testamento ainda. Os livros eram orais, eram aquilo que estava acontecendo, era o cotidiano. Esses eram os livros do Novo Testamento. Escrevia uma carta para a igreja, outra carta para outra. Né? Começava a escrever um pouquinho da história de Jesus, para não esquecesse. Surpreendentemente, Pedro, ele dirige a igreja do Senhor, e a igreja já é uma mistura de judeus e gentios, dizendo que ela tornou-se raça eleita, família eleita, nação escolhida. Onde é que Pedro usa isso? Onde é que Pedro encontra essas terminologias para poder dizer que isso era a igreja agora? Essa era a realidade da igreja. Essa era a característica da igreja do Senhor. Mas onde é que Pedro tirou isso? Vamos voltar no Antigo Testamento. Isaías capítulo 43, verso 20. A ideia de um agrupamento de gente com vida e descendência comuns. Essa era a concepção de Pedro, quando ele usa Isaías para
dá o termo ou texto para o seu argumento que a igreja tornou-se isso. Ao aplicar essa designação de Isaías 43, verso 21, à igreja, o apóstolo está afirmando que esta tem uma vida em comum, uma vez que a vida de Cristo é compartilhada por todos os membros da igreja. Ou seja, ele está dizendo que todos participaram do novo nascimento e tornaram-se filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas. Nós tornamos-nos filhos de Deus com o novo nascimento. É o novo nascimento que nos faz filhos de Deus. Os crentes são uma nova raça, uma nova geração, destinada a habitar na pátria celestial. Esses são os crentes. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Porque Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Nós precisamos crer, aceitar o sacrifício de Cristo, a partir daí viver em obediência. Essa vivência em obediência, em mudança de vida, em transformação de vida, mudança de valores, esse é o sinal que alguma coisa aconteceu. Nós devemos mudar de vida, devemos lutar contra a carne, devemos fazer o que é certo, não para ganharmos, mas porque já ganhamos. Não para sermos inscritos, porque já fomos inscritos, o Espírito Santo habita em nós, e a característica de quem tem o Espírito Santo de Deus, que é o crente, o salvo, é a sua mudança de vida, a sua permanência, a sua obediência. Pedro não vai parar por aí. Após ele apresentar o grande privilégio da igreja, onde ser nação escolhida pelo próprio Senhor passa a apontar alguns títulos, também honrosos, mas que envolvem grande responsabilidade. Quais são os títulos desse povo nosso, da igreja? Primeiro, ele diz que é sacerdócio real. Sacerdócio real, nós temos duas palavras, dois princípios, duas verdades em sacerdócio e real. Vamos lá. Sacerdote, o que é o sacerdote? Ele está falando no contexto do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento é essa outra realidade de Pedro. Por exemplo, ele está dizendo, quem é o sacerdote? É alguém dotado de acesso a Deus, com a missão de levar os outros a fazerem o mesmo. Este era o privilégio muito restrito. Apenas a uma família, não é isso? A família araônica. Até Jesus. Depois, perdeu-se. Então, é igual o levita. Hoje, às vezes, fala erroneamente. Fulano é um levita porque toca. Bem, necessariamente o levita não toca. Se fosse pensar no Antigo Testamento, o levita era quem limpava os banheiros, os excrementos. É quem limpava o templo, é quem mantinha tudo em ordem. Também há um grupo de levitas que era encarregado da música, mas a função de levita não era só tocar, não. No Novo Testamento não tem mais levita, você não vai encontrar mais nem essa nomenclatura, nem o entendimento tanto de sacerdote quanto de levita. Se existisse, são todos. Essa é a concepção que Pedro fala à igreja ali com relação aos sacerdotes. Ou seja, Pedro vai falar que agora todos são sacerdotes. Então a palavra latina para sacerdote tem a ver com construtor de pontes. Então, quando se fala, é esse o termo que os latinos entendiam como sacerdote. Ou seja, a função do sacerdote é ligar o divino ao humano, né? O sagrado ao profano. Então, essa função da mediação do sacerdote. O sacerdote ainda é alguém que oferece ofertas a Deus. O pensamento é de que os crentes em Cristo e sua igreja assumiram a elevada posição de irmãos do rei e sumo sacerdote Jesus. É importante ressaltar que é uma missão da igreja e de todos os crentes individualmente, e não exclusivamente de membros de estruturas denominacionais ou juntas ou missões. É de todos. Todos somos sacerdotes. Todos podemos ir diretamente a Deus. Todos podemos interceder por alguém mediante o sumo sacerdote
que está acima de todos, que intercede por nós, que leva as mensagens, que ouve as nossas orações, que é Jesus Cristo. Um outro contexto, uma outra verdade que o texto nos diz, nação santa. Onde ele achou esse termo? Êxodo capítulo 19, verso 6. Esse título implica a necessidade da santidade obtida através do processo de santificação. Santificação é um processo, salvação é um ato. É um ato de Deus para conosco. Santificação é um processo que leva a nossa vida toda sempre buscando a imagem, sermos parecidos com Jesus. Santificação trata-se do processo de transformação moral que vai ocorrendo em todos aqueles que são transformados segundo a imagem de Cristo. Ser nação santa é ser separado do mundo, dos seus vícios, das suas corrupções e se manter puro moral e espiritualmente, preparados para oferecer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer que isto é o nosso culto racional. Às vezes, erroneamente, a gente acha que culto racional é a liturgia do culto. Só pode cantar isso, só pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é nada disso. Culto racional é algo que eu ofereço a Deus, fruto da minha entrega e da minha santificação. Quarto ponto, quarta verdade do texto. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Isaías diz acerca do povo de Deus que foi formado para ele exclusivamente para celebrar sua glória e louvor em seu nome. Isaías 43 nos vai falar sobre isso. O povo redimido é possessão exclusiva do Senhor. Foi adquirido por um alto preço. Preço de cruz. A expiação do sangue do Cordeiro foi o preço pago para sermos igreja. Propriedade exclusiva do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Mais uma aplicação na sua vida. Somos um povo especial, adquirido por um preço de sangue. Por esse motivo, nos tornamos pessoas especiais. Como propriedade exclusiva de Deus, temos o privilégio de proclamar as boas novas. Como você tem realizado essa tarefa? Pergunte para você mesmo, aqui dentro, seu self, como você tem realizado a tarefa que Deus deu a você? A você. Não foi a sua esposa, não foi ao seu filho, não foi ao seu pastor, foi a você. Somente a você. Quero concluir nosso último ponto falando da finalidade. Qual é a finalidade de tudo isso? Qual é a finalidade desse texto maravilhoso de 1 de Pedro capítulo 2, de 1 a 10? Qual é a finalidade que Pedro está falando da igreja? Proclamadores das virtudes. Finalmente, Pedro, no capítulo 2, de 1 a 10, na sua primeira epístola, aponta a finalidade da escolha da igreja, para fazer que a nação de Israel não conseguiu fazer. A igreja se tornou proclamadora das virtudes de Deus. Todos os privilégios e títulos honrosos dados à igreja implicam na sua responsabilidade missionária. A sua responsabilidade missionária. Como é que você tem sido? Como é que você tem cumprido? Vamos lá. No seu trabalho, todos sabem quem você é ou você é um agente secreto de Deus? Ninguém sabe que você é cristão. Como membro dessa igreja, Primeira Igreja Batista, lá onde você trabalha, as pessoas estão conhecendo Jesus e indo para outro lugar? Ou estão vindo para cá através do seu testemunho? Isso é importante saber. Na sua rua, as pessoas sabem quem você é, a sua fé. Quando acontecem algumas coisas difíceis, eles vão à sua casa, batem a sua porta. Por favor, ore por mim. Você tem dado um bom testemunho. Ou você tem sido um sujeito oculto? As pessoas não sabem quem você é. É muito sério ser igreja. É um privilégio muito grande, uma responsabilidade
eterna. Porque nós temos a incumbência de proclamar o Evangelho. Só a igreja tem essa incumbência de proclamar o Evangelho. Ou seja, só os salvos devem proclamar o Evangelho. Só aqueles que têm Cristo no coração é que podem compartilhar o que tem. Como você tem feito? Você tem Cristo no coração? Vamos lá. Ela deve proclamar em alto e bom som que antes andava nas trevas, mas agora ela trilha na luz do conhecimento de Deus, na luz da certeza do amor de Deus, na luz que ilumina o caminho aberto pelo poder do sangue de Cristo. Isto precisa ser proclamado através das vidas dos crentes, dedicados ao Senhor. E isto, irmão e irmã, será evidenciado na eternidade, quando a igreja triunfante se reunir para sempre com seu Salvador. Porém, deve ser proclamado hoje através do trabalho missionário seu. Do seu trabalho missionário. Do meu trabalho missionário. Do nosso trabalho missionário quanto igreja. É um privilégio que envolve responsabilidades. O novo povo de Deus deve tomar a peito as suas tarefas que não foi cumprida no antigo povo, a saber, a declaração das excelências, dos feitos admiráveis de Deus, que o chamou das trevas do paganismo para a brilhosa luz da salvação. Isso pode ser comparado às palavras de Jesus. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5. Onde a igreja deve proclamar as grandezas de Deus? Aonde você deve proclamar? A resposta está em Atos capítulo 1, verso 8. No mundo inteiro. No seu mundo. No mundo inteiro, mas no seu mundo. Ser povo de propriedade exclusiva de Deus significa não possuir ídolos, ou seja, nada que interrompa ou que interponha, melhor dizendo, entre Deus e você, impedindo você de ser um verdadeiro adorador. Ser o proclamador das virtudes de Deus é não se descuidar da proclamação da palavra através do testemunho pessoal e do compromisso com a obra missionária. Quero aplicar mais uma verdade para a sua vida. Ser um adorador é muito mais de que cantar bem. Você pode cantar sem adorar. E você pode adorar sem cantar. Mas ser um adorador implica em ter uma vida de adoração. Como você tem proclamado o Evangelho através da sua vida? Comente isso para você. Eu quero fazer algumas perguntas para você responder aí na sua casa. Junte as pessoas que estão aí, não junte muito perto, mas está dentro de casa, então converse com a pessoa que está ao seu lado, pode ser seu filho, seu marido, sua esposa. Eu quero fazer 4 perguntas. Primeiro, o que é que significa ser propriedade exclusiva de Deus? Desculpa. O que significa ser propriedade exclusiva de Deus? Segundo, como povo de propriedade exclusiva de Deus, devemos estar separados dos vícios e corrupções. Você tem buscado a santidade? Terceiro, quais foram as verdades mais importantes que você aprendeu nesse estudo? Quarto, em que essas verdades vão mudar a sua maneira de relacionar-se com a igreja. Deus abençoe. Deus enche a sua vida de fé e vamos orar uns pelos outros. Estamos, durante esse mês todo, com a campanha de oração pela família. Todos os dias estamos colocando devocional no grupo. Eu quero que você faça o seu grupo de oração em casa. Próximo domingo, a igreja, organismo e organização. Eu quero convidar você para quarta-feira estarmos juntos em oração e estudo da palavra. Deus te abençoe e te guarde.
Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que